o Sermão do Monte, nós vamos ler o capítulo 7, do versículo 24 ao 29, tá? Então já pode localizando aí na Bíblia de vocês, é Jesus finalizando tudo o que ele já tinha pregado, ministrado para os discípulos, que é o Sermão do Monte. Para quem está chegando aqui agora, que não pegou nenhum estudo, o Sermão do Monte é o capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, é onde Jesus está ensinando, e é onde ele está fazendo o quê? Ele está ensinando como nós devemos viver, ele está ensinando os mandamentos de uma forma ampliada. Então, se você quer ver Jesus, ver Deus, né, ser salvo, andar em santidade, nós temos que decorar esse Sermão do Monte, capítulo 5, 6 e 7. Tá? Isso aqui é a nossa base. Né? Eu até quero abrir novamente um estudo só do Sermão do Monte, um outro grupo fechado, para ajudar as pessoas a entender, porque não é difícil, mas muitas vezes a gente tem algumas coisas que a gente não compreende bem, então, estudando junto, a gente tem mais conhecimento ainda. Né? Então, vamos orar para a gente começar o estudo, tá bom? Pai, nosso Deus, nosso Senhor, Salvador, eu quero te dar graças por todas as coisas que o Senhor tem nos trazido até agora, o seu conhecimento, a sua inspiração, e principalmente o Senhor ter aberto essa oportunidade para que eu possa, através de mim, o Senhor possa trazer o conhecimento para outras pessoas, Pai. Eu quero reconhecer o Senhor como nosso Pai. O Senhor é a nossa fonte, a nossa provisão, tudo vem de Ti. Sem o Senhor não somos nada. Por isso eu te peço, Senhor, que nessa noite o Senhor me use, me traga, através de mim, da minha boca, um entendimento para essas mulheres que estão aqui sedentas da Tua palavra. E eu te agradeço, Senhor, pela essa oportunidade de conduzir esse estudo. Espírito Santo de Deus, eu lhe invoco nesse momento a Tua presença para me capacitar e me dar a graça nesse estudo. Toque o coração de cada uma delas aqui, Pai, nesse estudo. Traga o convencimento, a clareza da Tua justiça, do Teu juízo e do Teu amor. Assim que eu oro, te agradeço. Amém. Vamos começar. Eu vou ler, eu estou lendo o que eu sempre falo da minha versão aqui, que é a versão NVT, nova versão, tradução, né? Nova tradução. Bem fácil de entendimento, tá? Se tiver um pouquinho diferente de vocês, pode perguntar, tá bom? Se alguém quiser ler uma versão diferente, só levantar a mãozinha, eu abro, vocês abrem o microfone e pode ler também, tá bom? Então, vamos lá. Aqui, Jesus está falando sobre os dois fundamentos, e esses dois fundamentos, que é do Sermão do Monte, né? Então, aqui vai ser um resumo, que ele vai trazer tudo que ele ensinou até aqui, foram vários e vários ensinamentos. Quem não leu ainda os outros versículos, leia os 5, 6 e 7 para vocês entenderem. E aqui ele vai fechar tudo que ele ensinou no Sermão do Monte. O Sermão do Monte é o sermão mais famoso da Bíblia, porque foi Jesus que ensinou. Então ele fala assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela não desabou, porque tinha sido construído sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Até aqui, depois eu vou finalizar no 28. Vamos comentar esse pequeno trecho, mas tão poderoso, que Jesus está ensinando aos discípulos. Então, primeira coisa, duas palavrinhas que a gente viu aqui no versículo 24, que é muito importante a gente prestar atenção. Todo aquele que ouve. O que nós estamos fazendo aqui? Vocês estão ouvindo, né? Quando eu leio, vocês estão ouvindo.
Quando vocês leem a Bíblia de vocês, inclusive eu vou dar uma dica, quando vocês forem ler a Bíblia, leiam com voz alta, porque a palavra diz, né, que quando a gente ouve, a gente, primeiro, memoriza melhor, né? E a fé vem pelo ouvir. A palavra fala isso, a fé vem pelo ouvir. Então, leiam de voz alta. Eu sempre leio tudo, eu já acostumei, livro, tudo eu leio. Eu não, só eu não consigo, parece que eu não consigo fixar se eu não falo, né? Então, ele fala, todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras, o que é essas minhas palavras? O que está escrito na palavra, né? É o que ele está falando. E as pratica. Olha aqui, duas contextos aqui. Então, ouve e pratica. Ouve e pratica. Será comparado a um homem prudente. Então, o que ele está querendo dizer aqui? Que não adianta só nós ouvirmos se nós não praticarmos. Muito simples, né? Mas ao mesmo tempo tão difícil. Porque a gente ouve, a gente vê nas igrejas, a gente ouve os pastores, a gente ouve os padres, a gente ouve as pessoas que pregam, a gente estuda, a gente ouve, mas muitas vezes a gente não pratica o que a gente está ouvindo, não é? Ou a gente vê pessoas que ouvem e não praticam, que se dizem crentes, que se dizem tementes ao Senhor, que se dizem religiosas, mas não praticam. Então é aquela pessoa que fala, mas não faz, né? Então ele está dando esse alerta. E o que acontece com essas pessoas que ouvem e não praticam? E Jesus sempre, todo o Sermão do Monte, quem já estudou tudo aqui com a gente, comigo, e vocês vão ler, Jesus sempre faz comparações, né? Ele tem essa didática. Por isso que lá no, depois, quando a gente for ler o 28, eles se maravilhavam com Jesus ensinando, porque Jesus tinha essas comparações. Então, eles entendiam a palavra. E aqui, mais uma vez, ele faz essa comparação, né, com a construção de uma casa em cima de uma rocha. E aí eu vou levar vocês agora para algo que tem acontecido até muito comum, que a gente vê nos noticiários, né, esses prédios desabando, né, e levando tantas pessoas morrendo, tantas pessoas, prédios mal construídos, que aí eles vão investigar, teve suborno, foi o que aconteceu, né, que caiu os prédios? Foi feito o quê? Não foi feito um bom alicerce, foi feito uma coisa meio que, né, ou materiais de péssima qualidade, enfim, a base desse prédio, esses prédios que caem, com certeza não são uma base feita sólida, às vezes na rocha, porque não sei se vocês sabem, um prédio para ser construído, ele é tão grande, o tanto que ele é construído para cima, ele é construído para baixo, sabiam disso? Então, chama a fundação, né? Esses tempos que eu passei uns dias na casa do meu pai, no litoral, e na frente do prédio que ele estavam construindo um prédio enorme, assim, a construção. E a gente estava no 16º andar, e lá de cima a gente dava para ver eles construindo o prédio, ainda lá na fundação. Eu fiquei assim, impressionada, porque nunca tinha visto de cima, né? O quanto eles aprofundam, né? Escavam e colocam. Então é impressionante. E aqui Jesus está dando esse exemplo, né? Que quem não construir tudo que houve, não firmar na rocha, o que vai acontecer? Não vai se sustentar. Vai, quando bater o primeiro vento, quando bater a primeira tribulação, o primeiro deserto que você passar, a primeira palavra que se ouvir torto, a primeira pessoa que te olhar torto, tudo que acontece na nossa vida, que aqui nós estamos no mundo onde, né, que Jesus falou lá em João 16:33, eu sempre falo, sempre cito, que nesse mundo nós teremos aflições, ele já avisou que nada aqui seria mar de rosas. Então, quando nós passarmos por essas provações, e eu creio que todos aqui devem estar passando, né, por algum, porque é difícil que a gente sabe que não passa, né, uma provação de vez em quando, né? Eu estou passando. E como que nós vamos estar? Se nós só ouvimos e não praticamos? Nós vamos estar firmados na rocha ou na areia? E aí, quando vem as provações, quando vem as, as pancadas da vida, né? Como que nós vamos nos comportar? Então, é isso que ele está falando aqui.
Então, quando acho interessante nesse estudo, porque ele fala assim, ele não fala de duas pessoas, uma pessoa que é cristã, uma pessoa que é religiosa, uma pessoa que segue a palavra, de uma pessoa que não é, que é do mundo. Não, ele fala de duas pessoas que buscam a Deus, que ouvem a palavra, que estão buscando, mas que a base não está sólida. Né? A base não está sólida. Esse é o grande lance desse contexto aqui. Então, aí ele fala, né, que se está na areia, se não está na base, não está na rocha, firmado, primeiro vento que soprar vai embora. E quantas pessoas que você vê, às vezes, eu não sei, se vocês têm essa experiência, eu tiveram, eu já tive. Quantas pessoas que você, às vezes, observa, que são tão religiosas, que são, nossa, que falam em nome de Deus, sabe a Bíblia, né? São pessoas que você até admira. E quando você vê ela passando por uma crise, ela desaba, ela não consegue, ela põe toda a fé dela a perder. Quem aqui conheceu já uma pessoa assim? Eu conheci até pastores assim, já, sabe? E, inclusive, estou em atendimento nesse momento de um casal que está passando por isso. Eles eram extremamente religiosos, né? E buscavam a Deus. Então, aí que você vai ver essa base. Será que essa busca estava na rocha? Então, a gente tem que se questionar. Será que a nossa busca aqui está firmado na rocha ou está na areia? Essa é uma pergunta que nós temos que olhar para dentro e fazer essa pergunta para nós, sabe? E aí a gente, não, mas a minha está na rocha. Por quê? O que você, se a tua está na rocha, se a tua resposta está na rocha, o que você está fazendo para afirmar essa fé sua na rocha? Por quê? Se eu só estiver ouvindo, eu não estou firmado na rocha. Mas se eu estiver ouvindo e praticando, aí sim, eu estou firmado na rocha. A minha pergunta aqui para vocês é: vocês estão ouvindo tudo que vocês estão ouvindo, e não só aqui, eu creio que vocês ouvem também, né, muitas coisas, vocês estão praticando? O Sermão do Monte, que nós estamos finalizando, e ele prega essa palavra bem no final, porque tudo que ele já ensinou, que como nós devemos viver, que está no capítulo 5, 6 e 7, será que tudo que nós já estudamos, nós estamos praticando? Tudo que nós já estudamos até aqui, quem está comigo aqui desde o início? Antonieta está aqui desde o início, né, Antonieta? Quem mais? Levanta a mão, quem está desde o início do Sermão do Monte aqui? Antonieta. Tem muita gente que nem está mais aqui, né? Então, assim, quem está aqui desde o início, né? Desde o Sermão do Monte, dos 5 até agora no final, sabe o quanto Jesus já ensinou como nós devemos viver. E aí eu te pergunto, quantas coisas que nós já aprendemos aqui, nós estamos praticando? Vou dar um exemplo aqui, eu já peguei um aqui, ó. Quando a gente estudou sobre a respeito da vingança, quando a gente estudou sobre os inimigos, quando a gente estudou sobre a oração, quando a gente estudou sobre juramento, quando a gente estudou sobre o dízimo, nós estamos praticando o que nós aprendemos? Quando ele ensinou sobre o jejum, quando ele ensinou sobre o divórcio, sobre o adultério, quando ele ensinou sobre ser sal e luz, né? Será que a gente está praticando? Será que a gente está praticando? Então, é isso que ele está querendo dizer aqui. Então, não adianta a gente só vir aqui ouvir, ou ir na igreja ouvir, e não praticar. Porque se nós não praticarmos, aí nós vamos ler mais para frente um outro versículo bem interessante. Nós não estamos firmados na rocha. O que vai acontecer? Primeira tempestade, primeira tribulação que vier para nós não vamos aguentar, nós não vamos saber realmente que nós temos um Deus que é poderoso, que pode vir a tempestade que for, pode vir a provação que for. Eu vou dar um testemunho que aconteceu comigo essa semana, que você vai estar firme na fé, porque você sabe o Deus que você serve. Tua fé está pregada na rocha, porque você não só ouve, você pratica o que está aqui. Se você pratica, você está em santidade. Se você está em santidade, nada vai te derrubar. É sobre isso. Até aqui tudo bem? Então,
o mais importante aqui que ele fala é o quê? É a prática. É a prática. E qual é a prática? Oração, obediência, obediência de tudo que ele ensinou, né? Então, essa passagem é o que? É uma conclusão, né? Uma conclusão de tudo o que nós estudamos até agora do Sermão do Monte, tá? Então, eu até anotei, vou falar novamente sobre o que Jesus aqui. Aqui Jesus usa o exemplo de dois homens, né? Que ouviram a palavra de Deus, estão na fé, estão na igreja, estão seguindo Jesus, né? São discípulos de Jesus, né? São pessoas de dentro, vamos dizer assim, né? Mas Jesus bate muito, mas Jesus fala, são pessoas, mas ao mesmo tempo não estão alicerçados no mesmo lugar. Uns estão na rocha e outros estão na areia. Então, se nós só estiver ouvindo e não estiver praticando, nós não estamos obedecendo, né? Então, o primeiro ouve, né? Mas o primeiro ouve e obedece. Ele é sensato, está na rocha. O segundo homem ouve e não pratica. A casa está na areia, né? Então, o que vai acontecer com essas pessoas que ouvem, não praticam e constroem a sua fé na areia, como está dizendo? Vai ter o quê? Uma grande destruição. Onde está falando uma grande destruição? Olha que forte essa palavra. A gente lê assim, parece. Na hora que você começa a entender, ele fala aqui, ó. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não pratica, será comparado a um homem insensato, né? O que é insensato? Burro, né? Sem noção, que não tem noção. E que construiu sua casa sobre a areia, e aí cai a chuva, transborda os rios, sopra os ventos, bateram com força contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande sua ruína. Olha que forte. Sendo grande a sua ruína. O que Jesus está querendo dizer aqui? Se você não estiver firmado na rocha, você vai perecer. Aí muitas pessoas dizem, eu estou passando por tanta tribulação, eu não sei o que acontece na minha vida. Aqui está a resposta. Você não está firmado na rocha. Porque quando você está firmado na rocha, você não vai perecer, você não vai ser grande a sua ruína. Não vai ter ruína. Porque o que acontece com a casa que está firmada na rocha? Que ele fala aqui, ó, vai bater os ventos com força com aquela casa e ela não desabou. Você não vai desabar, mesmo você passando por tribulação. Ele não está falando que você não vai passar. Está falando? Não. Ele não está falando. Mesmo você tá firmado na rocha, o que ele está contando para nós? Que nós vamos passar. E aí eu respondo, muitas pessoas falam para mim assim, nossa, mas eu estou na igreja, eu estou buscando, eu estou orando, estou lendo a palavra, e a minha vida está um caos. E nada melhora. Se você está realmente na rocha, ouvindo e praticando, calma. Você não vai desabar. Porque senão a palavra está mentindo. Se a palavra está falando, se você está firmada na rocha, vai vir o vento, vai vir a tribulação da sua vida, vai vir a desgraça, vai vir um monte de coisa. Mas você não vai desabar. Então, essa é a nossa que nós temos que ter essa fé, essa esperança, né? Por que nós vamos desabar? Porque nós temos um Deus. Ele está nos garantindo aqui que nós vamos nos manter em pé, mesmo diante das tribulações. Não é lindo isso, gente? Fala sério, não é lindo? Olha que isso é uma promessa que ele está nos dando. Se você estiver nele, você não vai cair. Você vai passar por dificuldade, mas você não vai cair. Entenderam, gente? Lindo, né? O que mais eu quero falar aqui? Então, no dia a dia, todo mundo é discípulo de Jesus, né? Todos nós somos discípulos, nós falamos palavras bonitas, ouvimos palavras bonitas, concordamos, né? Estamos levando nossa vida, mas quando vier a tempestade, quem vai ficar de pé? Eu vou dar um breve testemunho que aconteceu comigo essa semana. Eu estava em São Paulo e o meu esposo estava tudo bem, de repente aconteceu algo assim que mudou, assim,
Nós nos entendemos por uma coisa assim tão boba, sabe? Tão boba. E eu senti, quando a gente tem começa a desenvolver essa questão espiritual, você começa a discernir. E discernimento de espírito é um dom que a gente tem que começar, todo mundo tem, a gente tem que só desenvolver, e para desenvolver isso é através da leitura, da experiência com Deus, em oração, você vai começando a sentir esse discernimento. E eu discerni na hora que não era ele, o comportamento que ele teve comigo não era ele. Eu senti isso. Ai, acabou uma luz aqui minha. Não era ele. E na hora eu comecei a repreender o inimigo. Eu acordei mais cedo, fui orar e comecei a repreender. E repreender e orar, e eu comecei a chorar e pedir, sabe, que estava repreendido aquilo, porque eu sei que as palavras, o jeito que ele estava me tratando, não era ele. Eu senti isso, que não era. O inimigo, porque o inimigo faz isso, gente, ele entra nas pessoas. Isso está na palavra. Ele entra no coração das pessoas e faz com que elas falem coisa para você, se comportem de uma maneira que não é ela. E depois dessa oração, passou assim, pedi para tirar todo aquele meu sentimento, depois de uma meia hora, simplesmente a coisa mudou. Mudou totalmente, ele voltou, conversou comigo assim numa boa, sabe? Assim, a gente estava assim, a gente até discutido, ele veio, me abraçou, eu senti que era outra pessoa. Então, a gente precisa ficar atento nisso. Então, quando vocês passarem uma situação que vocês dizem, gente, não é possível que estou passando por isso. Observa se o inimigo não está usando pessoas para te atingir, para desestruturar, para tirar você do foco. Aí isso vocês têm que começar a perceber, tá? Porque o inimigo, ele age assim. Eu falo, né, que o diabo, ele tem sapatinho de algodão. Ele é muito sutil, muito sutil. Vocês têm que ficar muito espertos. O que ele puder atrapalhar vocês, ele vai atrapalhar. E ainda mais, nesse texto, a gente vê que ainda mais nós que estamos ali na rocha, passamos ainda por mais dificuldade. Porque as pessoas que estão no mundão, eles né, às vezes não passam, porque a gente passa. Então, nós somos mais atacados ainda. Essa é uma grande clareza que a gente lê nesse texto, né? Então, aqui o que o texto está dizendo, nós vamos ter dificuldade? Vamos. A diferença, qual é a diferença aqui? Quem está na rocha, quem está na areia. Quem vai passar em pé, ou quem vai ser destruído. E aí a destruição é grande a ruína. Misericórdia. Então, gente, vamos firmar na rocha. Abram a Bíblia de vocês em Mateus 16. Vamos ler aqui, aqui mesmo, nesse mesmo livro, Mateus 16. Olha o que fala aqui, bem interessante para a gente complementar esse estudo. Olha só. Mateus 16, 16. Mateus 16, 16. Fala assim, ó. Respondeu Simão Pedro e disse: O Senhor é o Cristo, Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou. Aí, bem-aventurado a você, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai, que está nos céus. Também eu lhes digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Aqui, o que está acontecendo? Jesus Jesus está falando para Simão, que é Paulo, Paulo significa pedra. Pedro significa pedra. Aqui ele está falando para Pedro que ele fala assim, Pedro disse, o Senhor é o Cristo, o Senhor é filho do Deus vivo, né? Porque Jesus pergunta antes para ele assim, e vocês, quem dizem quem eu sou? Aí Pedro fala, o Senhor é o Cristo, filho do Deus vivo. Daí ele responde, em cima dessa pedra, que era dele, da mão dele, né? Não da pedra que é de Pedro, Pedro quer dizer pedra. Edificarei a minha igreja. Então, olha só, Jesus está falando que ele edificou a igreja dele em cima da pedra. E é ele. Então, é uma relação bem legal com esse texto, né? Que está falando que nós temos que nos firmar aonde? Na rocha, na pedra. Quem é a pedra? Quem é a pedra? Vamos ver quem sabe responder.
Jesus. Jesus. Ele está falando aqui, em cima dessa pedra edificarei minha igreja, que é em cima de mim. Ele morreu para a igreja ser edificada por ele. Lindo, né? Tem outro textinho que quero passar para vocês, ó. 1 de João, mais para frente, abram lá em 1 de João. Mais no finalzinho lá. Primeiro vem Pedro, depois vem 1 de João. São as cartas de João. 1 de João 1. Aí nós vamos ler do versículo 6. Do 6, ó. 1, 6. Cadê? Olha aqui. Aqui, 6. 1, 6. Cadê 1, 6? Aqui, ó. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele, com Jesus, e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Então, aqui ele está falando o quê? Não adianta só nós falarmos, ir na igreja, ouvir, falar que a gente é cristão, que nós somos convertidos, mas se nós andarmos nas trevas, nós mentimos e não praticamos a verdade. Aí, mais um pouquinho, ele fala aqui no capítulo 2, no versículo 4, olha o que ele fala. Aquele que diz, eu o conheço, mas não guarda os seus mandamentos, esse é mentiroso. E a verdade não está nele. Então, o que a gente mais vê hoje em dia, né? As pessoas que falam que seguem Jesus, que se converte, que é crente, mas o quê? Não guarda, não pratica os mandamentos. Guardar aqui está falando praticar. Né? O que é guardar? Praticar. Não é? Então, gente, agora só para a gente finalizar. Ouvir o Sermão do Monte, ele pode ser uma bênção na nossa vida, né? Como eu falei, o Sermão do Monte é Jesus pregando para nós aqui, não é os discípulos, como a maioria da Bíblia, aqui é Jesus pregando como nós devemos viver. Por isso que eu recomendo, decorem o Sermão do Monte. Decorem, leiam, releiam, e vai mudando na sua conduta o que ele está falando que nós devemos seguir aqui. O que pode ser uma benção, mas a partir do momento que você estudou, que você aprendeu, que você ouviu e você não praticou, pode ser uma maldição. Então, o que fala? A palavra fala assim, né? Porque saiu da boca de Jesus tudo isso aqui, a gente ouviu. Então, se a gente não praticar, nós somos indesculpáveis, como a palavra diz, que o homem vai ser indesculpável de não reconhecer a grandeza de Deus só pelo fato de você olhar a natureza e você ver Deus na natureza. Quem é que não vê Deus na natureza? Vê Deus, eu olho para todo lugar que eu vejo natureza, eu vejo Deus. Né? Então, a palavra diz que o homem vai ser indesculpável de não acreditar em Deus pelos atributos da natureza, só de ver os atributos. Então, aqui, a mesma coisa. Nós vamos ser indesculpáveis se nós aprendemos o Sermão do Monte com Jesus e nós não praticarmos. Nós vamos ser indesculpáveis. Então, por isso que aprender o Sermão do Monte pode ser uma benção, porque a gente pode, não é só o Sermão do Monte, é a palavra toda, né? E quando você começa a estudar, ler a palavra, ela tem que encher os nossos olhos, assim, oh, meu Deus, que palavra maravilhosa, quanto conhecimento. E isso ir enchendo cada vez mais e nos tornando cada vez mais praticantes, buscando a nossa santidade, buscando fazer o que Jesus nos pede, buscando ser parecidos com Jesus. Ou pode nos levar à maldição, porque aí nós já estamos sabendo e não praticamos. Porque a palavra diz, né? Depois que você faz, você sabe, né? E aí você faz, mesmo assim, é indesculpável, né? Quando a pessoa, às vezes, peca sem saber, existe uma certa misericórdia, mas quando você sabe, você está fazendo mesmo assim, aí é mais complicado, né? E vamos finalizar agora, então, com o versículo 28, que fala assim: quando Jesus acabou de proferir essas palavras, ou seja, falar essas palavras, a multidão estava maravilhada. Maravilhada significa, né, no hebraico, atônitas.
pasmas, sem saber, de boca aberta. Você já foi em algum lugar que você fica assim, ai meu Deus, sabe? Você fica atônito. É assim que a multidão estava, com a sua doutrina, ou seja, com os seus ensinamentos. Porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas, que eram religiosos, né? Então, por isso que Jesus foi tão lindo no seu só 3 anos e meio. Olha só, ele só ficou 3 anos e meio pregando, gente. Olha o alvoroço que ele fez, olha o que ele fez em 3 anos e meio. Nós, quantos anos a irmã aqui, Magda? 4 anos, né, Magda? Você ficou, né? Quer dizer, você vê, é pouco tempo. E olha quanta coisa ele nos deixou em 3 anos e meio. Então, quanto tempo nós perdemos já, muitas vezes, né, de estar buscando cada vez mais a nossa santificação. Então, eu queria deixar uma frase com vocês, se vocês quiserem anotar, que eu achei bem legal. Fala assim: fé é se submeter a uma revelação, e a nossa revelação é estreita. O que é revelação? É a palavra de Deus. Então, fé é se submeter a essa palavra, que é estreita. Daí a gente lembra da porta estreita. A gente, para mim, foi um dos estudos melhores, assim, que a gente estudou, né? Todos são maravilhosos, né? O da porta estreita é bem forte. Eu acho que foi até que eu mandei para você essa semana passada, eu acho que foi isso, não foi? Eu não sei quem que assistiu. Então, gente, o estudo é esse, muito simples, né? Muito simples, mas tão profundo, para nós refletirmos tudo que nós já aprendemos até aqui. E aí hoje a gente encerra o Sermão do Monte, e a gente vai continuar lendo Mateus até o final, mas agora vai começar as curas, vai começar, né, os milagres de Jesus, que é bem interessante, né? Que a gente vai ver todos os milagres, as curas que ele praticou, mas até aqui a gente viu que ele nos ensinou como devemos viver, os mandamentos destrinchados aqui, né? Sim. Pai amado, em nome de Jesus, te glorificamos por esse momento. Sim, Que meu Deus. bênção, Senhor, da tua palavra. A tua Obrigada, palavra Jesus. entra no nosso ouvido, enche o nosso coração de temor do Senhor, Verdade, porque Pai. nós sabemos que a tua palavra, ela é viva, ela é Oh, eficaz. glória. E ela nos restaura lá no nosso íntimo, ela toca lá no glória, cerne, o Jesus. Espírito Santo, ele toca onde nós precisamos ser tocados, Pai. Amém, E eu Senhor. creio, Senhor, que essa noite muitas aqui foram tocadas por essa palavra. Sim, meu Peço, Deus. Espírito Santo, que o Senhor renove a esperança de muitas aqui, Não, ó Pai. até desesperançadas por alguma coisa, mas hoje o Senhor mostrou que o Senhor é rocha, É e que se verdade, nós Pai. estivermos alicerçados nessa rocha, não há vento, não há desafio, não há nada que possa nos derrubar, porque o É Senhor, nós verdade. estamos aqui, Senhor, na tua disposição, Pai, como filhas amadas do Senhor. Senhor, a tua presença todos os dias. Por isso eu te peço, em nome de Jesus, Pai, nos fortaleça para nós continuarmos essa caminhada que o Senhor mesmo falou que não ia ser fácil, Sim, mas Senhor. estamos aqui te buscando e declaramos que o Senhor é o nosso Pai, o Senhor é o Amém. nosso Deus, e que nós não Amém, meu Pai. vamos deixar de estarmos na tua presença, porque cremos na Gratidão, tua palavra, Jesus. cremos no teu poder. Eu te peço em especial, na vida de cada uma que está aqui, o Senhor toque nas suas casas, nas suas famílias, Jesus. espalhando o coração de todos, Pai. Eu recebo, meu Pai. Onde Jesus entra, as trevas têm que sair, Pai. Se alguém estiver passando aqui problemas de saúde, problemas de relacionamentos, Pai, que caia tudo por terra, Senhor, que o inimigo não possa prevalecer. Amém, Jesus. Bata de retirada, em nome de Jesus, porque o Senhor é a luz. Aonde o Senhor entra, ninguém pode ficar. Obrigada por essas filhas amadas. Convença, Senhor, todas elas do teu pecado, da tua justiça, do teu juízo. Sim, Senhor. Que elas consigam permanecer na obediência, que não só ouçam a tua palavra, mas elas pratiquem a tua palavra, Senhor. Que o Espírito Santo possa dar o poder para elas poder seguir em frente. Amém, Pai, Senhor. E manterem em pé.
todos os momentos, Pai. Derrama sobre Amém, elas, Jesus. Pai, a sua paz, a sua bondade, que excede o nosso entendimento, Pai. Amém, Senhor. Derrama sobre elas as bênçãos do Senhor, a prosperidade, Pai. Eu sei que tem Amém, muitas Jesus. Eu pessoas recebo, que Senhor, estão em nome de precisando Jesus. prosperar, Senhor, que não aguentam mais passar por É dificuldades. verdade, Senhor. Nos ajuda, Eu papai. peço em nome de Jesus, muda essa história, Pai. Muda a Senhor. história de cada uma Muda, delas, Senhor. Pai. Abençoa, Senhor, cada vida aqui, Pai. Que elas Amém, tenham uma Jesus. semana de paz, de notícias boas. Glória a Deus, Jesus. Em nome de Jesus. Amém.